Gente, bom dia! Abrindo aqui a nossa live. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Solange Arruda. Eu ajudo mulheres a criarem acessórios em crochê diferenciados que se vendem sozinhos. Para o nosso momento de hoje, primeiro eu quero dar boas-vindas para quem já está entrando aí, Rosenilda, Neudine, Ateliê Nozelias, Edna Porto, então sejam bem-vindas. E nessa live de hoje a gente vai estar falando três atitudes, três coisas que a gente pode e deve estar fazendo para que a gente consiga o reconhecimento com as joias em crochê que nós fazemos. Bom dia, Carmen, bom dia, Ana Cláudia, Simone, sejam todas bem-vindas e vamos lá, tá? Então, três atitudes que a gente precisa ter para que a gente tenha o reconhecimento das joias em crochê que a gente faz, tá? Então, quais são as três atitudes? Eu vou logo para a primeira atitude, que engloba alguns pontos, que é criar peças exclusivas. O que são peças exclusivas? Porque eu digo criar peças exclusivas em crochê. O que é uma peça? O que eu estou chamando de uma peça exclusiva? É aquela peça que você não encontra em toda esquina, como diz o ditado, que você não encontra em todo lugar. Essa é uma peça exclusiva, aquela que você bate o olho e fica, puxa, que é isso? Tipo, esse broche que vocês estão vendo aqui é uma peça que é uma peça exclusiva. Por quê? Porque ela foi idealizada, a cordinha do fone tampa um pouquinho, mas essa peça ela foi idealizada, foi pensada peça a peça para dar esse efeito que você está vendo aqui. É um super broche, onde você tem vários elementos com várias cores e vários tipos. Aqui mesmo você tem uma espécie de uma rendinha marronzinha. Aqui você tem uma mandala, né, grande, em torno de uns 5 centímetros, e aí você vai alternando com outros. Então, peça exclusiva é uma peça que ela não é pensada em série, ela não é feita em série também, como o que sai de uma fábrica, por exemplo. Então, quando a gente pensa em ser reconhecida pelo acessório em crochê, uma joia em crochê, então o primeiro ponto que eu diria que a gente tem que pensar é: não, eu vou fazer alguma coisa que tenha a minha cara, que seja diferenciada, porque também, mesmo que seja tecida, que não seja uma peça que sai de uma fábrica, se eu estou fazendo tudo igual outras coisas que eu estou vendo, eu não estou colocando um pouco do meu olhar, da minha visão, do meu DNA, eu acabo que mesmo no manual eu fico fazendo um trabalho mecânico, não fica um trabalho exclusivo, autoral, como a gente tem a capacidade de fazer no que é manual. Estou aqui mexendo nos meus papeizinhos aqui para eu me direcionar bem, porque esse momento é muito gostoso, esse momento é muito especial. Eu tenho uma satisfação enorme em estar aqui nesse momento compartilhando com um monte de mulheres, sejam elas mulheres, alunas, né, que já são alunas realmente, que eu estou vendo várias aqui. Salve a Rainha tá aí, né? Tem várias, gente, já tem tanta mulher que eu não quero nem arriscar estar dizendo o nome, porque pode, claro, não tem cabeça que guarde todas. Mas, assim, é especial tanto com essas alunas que vêm acompanhando, evoluindo, como com várias outras mulheres que eu tenho a grata, não é nem a grata surpresa, mas o grato encontro semanal.
toda quarta-feira às 11 horas, de uma legião de mulheres que se interessam pelo manual, que sabem fazer crochê ou que querem aprender a fazer o crochê, colocar essa técnica tão antiga e que aqui junto com a gente ela pega, toma uma roupagem bem diferente, né? E vem junto, né? Vem junto nessa onda que já faz um ano, o curso Crochê de Valor já tem um ano, esse projeto, vamos chamar assim, já tem um ano, esse movimento de mulheres que vem se dando oportunidade, muitas vezes mudando um momento de vida. Quantas vezes a gente passa por momentos pesados, por momentos de doença, ou com a gente, ou com a pessoa da família da gente. Quantas mulheres que hoje querem fazer uma renda extra e não podem fazer essa renda extra fora de casa, mas tem com o crochê, com a joia em crochê, com esse acessório, tem a possibilidade de ganhar dinheiro de dentro de casa, ou como uma renda principal, ou como um apoio de renda, né? Muitas vezes a mulher trabalha fora, ela já tem um rendimento, mas um rendimento a mais sempre ajuda, e ela pode fazer isso na casa dela, na hora que sobra, num fim de semana, numas férias que ela tira, ela pode fazer. Então, assim, o crochê, um crochê bem pensado, bem planejado, você consegue combinar ele com a sua vida. E até levar, muitas vezes, tem pessoas que trabalham em lugares que ficam... Eu mesma tenho uma aluna, Marciele, que ela diz que leva o crochê dela para o horário do almoço, que ela tem 2 horas de almoço, ela não volta para casa para almoçar, e é muito tempo, e lá... no trabalho dela, ela consegue organizar isso. Então, veja bem, é o tipo da atividade que a gente vai calcular e pensar como é que a gente inclui isso na vida da gente, que isso possa reverter em vários benefícios. Não só o financeiro, tem até pessoas que nem vendem, mas o prazer de você fazer uma peça que você teceu, que você idealizou, né? Você vê o começo, você vê o meio, você terminar e você encontrar pessoas que vão perceber esse valor. Por quê? Porque é muito diferente, é muito delicado, é muito minucioso. Então, isso acaba revertendo em um bem-estar enorme, em um prazer muito grande. E muitas vezes, quem é que não quer, né, gente, ser reconhecida por uma coisa que faz, uma coisa diferente, né? Ainda nesse aspecto, tá? Das peças exclusivas, eu quero levantar a seguinte situação. A gente tem que ter foco também, quando a gente pensa em fazer um trabalho exclusivo, uma peça exclusiva, a gente tem que ter foco na diferenciação. Eu não posso fazer tudo igual, porque eu não vou... todas as pessoas não são iguais. Ou, independente da situação, quando eu parto para pensar... né, na minha atividade, nesse meu feitio manual, eu tenho que pensar que eu tenho uma diversidade de pessoas. Que diversidade é essa? Existe adulto, existe criança, existe aquela pessoa que é mais sóbria, existe aquela pessoa que é mais arregalada, que gosta de coisa maior. Aí eu, quando vou fazer, eu preciso pensar em muitas coisas. Nas cores, que tipo de cor que eu vou fazer? Eu costumo falar, eu conto um exemplo de uma pessoa que eu conheço, próxima de mim, né? Que é uma pessoa que habitualmente, eu nunca vi, viu? Em anos que eu vejo essa moça, eu nunca vi que ela não estivesse usando preto e bege. Ela só usa preto e bege. E normalmente é assim, a calça é preta, a blusa é bege ou a blusa é branca. Eu não vejo nem a diferenciação. Aí uma pessoa dessa, eu vou fazer um colar vermelho para ela? Lógico que eu não vou agradar. Se eu já estou sabendo que o tom dela, os tons que ela elegeu para ela, são preto e bege. Então, se eu vou pensar numa situação como essa, eu tenho que entender o universo daquela pessoa, o gosto, né? O que ela costuma adotar como princípio, para que se eu estou pensando em fazer alguma coisa para aquela pessoa, eu tenho que olhar um pouquinho. E isso tudo tem muito a ver também com a prática do feito à mão.
quem faz o feito à mão não faz alguma coisa sem pensar, né? A gente pensa assim, pensa nas cores, pensa no tamanho, pensa em quem vai usar, pensa o local, né? Se eu, por exemplo, moro num lugar que predominantemente é frio e eu vou criar para aquelas pessoas ali, não adianta eu criar uma coisa que não aqueça. Quer dizer, até adianta, em alguns momentos a pessoa vai usar, mas se eu criar alguma coisa que aqueça, provavelmente eu vou acertar melhor, vai dar, né, vai ser mais, vai casar melhor, tá? Então isso é muito importante, a gente conhecer aquele contexto que a gente está criando, que isso muda, isso não é fixo, depende da situação, eu vou também mudando meu pensamento e as minhas ações, as minhas atitudes. Espera aí, viu? Eu trouxe várias peças, várias para essa live, que eu vim com vontade de mostrar um monte de coisa para vocês. E eu vou começar a mostrar para vocês o que eu trouxe aqui, tá? Eu também coloquei aqui nesse primeiro ponto que é importante que a gente faça peças diversificadas para a gente não ficar na mesma coisa, no mesmo jeito de fazer, porque a gente cansa, a gente enjoa e as outras pessoas também. Esse é um ponto. Então a gente tem que diversificar até para a gente atender, né, as outras pessoas e a gente. Gente, a gente ficar fazendo a mesma coisa por vida não enjoa? Diz aí. Eu mesma fico enjoada, eu acredito que vocês também enjoem. Então, mudar faz a gente reenergizar. Então, assim, além da gente mudar, porque o público é diferente, as mulheres que vão gostar disso são diferentes, cada uma tem um jeito de pensar lógico. Então, a gente também tem que procurar diversificar aquilo que a gente faz. O que eu estou querendo dizer? Pronto, eu faço crochê. Eu sei determinadas formas. Eu sei mandala, eu sei quadrado, eu sei coração. Aí a Solange falou assim, não, que a gente tem que diversificar, não pode ficar repetindo. Não é bom, não é que não pode. Não é bom porque a gente enjoa, a pessoa enjoa. Então eu vou agora, tudo que eu for fazer eu vou inventar novo. Isso é possível? Não, gente, claro que isso não é possível. Então, o que eu vou tentar fazer? Vou buscar fazer e é uma saída importante para mim. E eu faço isso no meu dia a dia e por isso trago para vocês. As mesmas coisas que eu crio, que eu faço, que eu me aperfeiçoo, eu acabo procurando mais de um uso para aquilo. Por quê? Porque me facilita, porque hoje eu aprendo uma peça. Se eu só tiver um uso para aquela peça, eu vou usar muito pouco. Agora, se eu com a mesma peça fizer uma pulseira, fizer uma toalha, fizer, sei lá, fizer uma carteira, fizer um brinco, olha, acaba que eu vou ficar mais treinada naquela peça e ela vai me ser muito útil. Então, é isso que eu trouxe para mostrar para vocês. Como é que uma peça só, a gente mudando a cor, a gente mudando o tamanho, a gente mudando aonde a gente vai incluir aquela peça em crochê, como ela pode se tornar uma opção muito vantajosa para a gente. Eu vou começar a mostrar aqui para vocês agora uma dessas peças que eu criei e que já tem vários usos e que você também pode fazer a mesma coisa, porque é muito bom, é muito interessante quando a gente consegue, né, extrapolar mais ainda o uso de um só conhecimento. Quando a gente vai extrapolando, a gente tem a tendência o quê? Da gente ficar melhor, da gente se aperfeiçoar, né, aprimorar mais aquele conhecimento dentro da gente. Por consequência, a gente fazer cada vez melhor, que aí já é outro ponto aqui da nossa live que eu vou chegar, que é a qualidade daquilo que a gente faz. Mas eu vou fechar o primeiro para passar para o segundo, para chegar no terceiro. Deixa eu ver minha hora. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma mandala
que eu faço pulseira, faço colar, trouxe toalhinha, para vocês verem do que eu estou falando. Olha essa mandala. Essa mandala, ela chama portuguesa. E ela aqui ela está numa pulseira, certo? Eu criei recentemente essa mandala para o meu evento, o evento que eu faço, né? Que eu fiz há muito pouco tempo, já fiz alguns, volta e meia estou fazendo, que é a revolução do crochê, tá? Então, ela aqui veio numa pulseira, que eu estou mostrando para vocês. Quem fez aqui a revolução do crochê? Coloca aí, por favor, hashtag revolução do crochê, para eu saber quais as mulheres que estão aqui hoje que vieram da revolução do crochê. E as mulheres que forem alunas, mesmo que tenham feito a revolução do crochê, não bota a revolução do crochê, bota a aluna crochê de valor, porque eu quero ver quem é a aluna do crochê de valor que está aqui e quem é a mulher que está aqui que fez a revolução do crochê. Bota aí para mim, tá? Então, eu trouxe essa pulseira para mostrar com essa mandala, que ela é irmã da mesma. Vê, uma saiu da outra, que a gente faz isso também no trabalho manual, a gente vai, de uma criação, a gente vai criando outra, por quê? Gente, porque se eu já fiz, porque eu não vou dali em diante, eu tenho que criar a roda toda a vida, gente, crochê não é uma prova de fogo. É uma técnica que a gente faz com prazer, que é gostosa. Então, se eu, de uma base, evoluir, vai ser muito melhor para mim. Então, desta base, eu acabei criando aquela mandala, que aquela tem o nome de portuguesa. Olha, e com essa mandala, que pode ser aquela, eu criei também, além da pulseira, eu criei esse colar. É um super colar. Chama o colar Dom Antônia. Eu estou vendo você aqui, Gina, que coisa boa. Eu lembro que você é da primeira turma. Olha o colar, viu? É um super colar, olha só. É quase uma estola. Ele é um colar longo para justamente aquela mulher que quer arrasar, chegar dizendo... Cheguei, sem precisar dizer. Eu cheguei, ó, ela coloca o colar Antônia e ela já chegou. Você vê que é a mesma mandala, a outra tem uma variação muito pequenininha, já para dar o movimento. E com essa mesma mandala, eu criei essa toalhinha de lavabo, olha só. Estão vendo que é a mesma mandala e que aqui ela tem outro uso, aqui ela já vai para uso doméstico. Então, você tem um acessório que você usa, mas você também pode aplicar nas suas mandalas, nas suas toalhas, nas suas almofadas, numa fronha que você queira, num cachepô que você queira. Olha só essa é a mesma mandala, sendo que aqui eu estou usando o tom, os tons nudes, aquilo que eu falei, o tom já muda tudo. O tom já muda tudo. Deixa eu ver aqui que eu estou vendo gente colocando. Que veio da Revolução, Giovana, sou aluna da primeira turma, eu lembro, Giovana. Como é que eu vou esquecer que você é aluna da primeira turma? Eu tenho aqui na minha loja um quadro maravilhoso que você fez para mim, com seu bordado e com o crochê, né? Vera, minha aluna, coisa boa. Muito bom, muito bom. Várias pessoas. Marinilce, Marilene Queiroz, aluna também. Larce, 6, Revolução do Crochê, muito bom. Cláudia Lourenço, aluna. Rosilene, aluna. Legal, que bom, que bom. Muitas mulheres por aqui, hein, gente? Tá? Então, pronto. Depois que eu mostrei essas peças, eu ainda vou mostrar mais. Como eu trouxe muita, eu vou logo mostrar mais outras peças, onde eu vou estar
no mesmo ponto, que a mesma peça ela te dá mais de uma aplicação. E isso é ótimo. Por quê? Porque a gente não tem que aprender tudo de novo. Aprender uma coisa nova é muito bom e estimulante, mas é mais trabalhoso. Tem horas que a gente precisa ser mais prática, a gente tem que ir lá atrás de um conhecimento que a gente já tem, porque o conhecimento vai acumulando, né, gente? E dali a gente já fazer o que a gente está querendo. Isso porque você está precisando ocupar seu tempo, isso porque de repente você vende, você vai participar de uma feira e você quer criar coisas diferentes, quer levar alguma coisa nova. Uma pessoa que regularmente frequenta uma feira, ela precisa estar fazendo aquele movimento e variando o que ela leva, porque senão, se você faz uma feira e você sempre que vai leva mais ou menos a mesma coisa, quem já passou por ali olha de longe e diz, elas só têm as mesmas coisas. Então, é importante a gente, quando a gente parte para comercializar, a gente sempre está pensando nisso, em levar alguma coisa nova, mesmo que seja parecido, mas que muda a cor, que muda o tamanho, e se puder ser mais nova em termos de você fazia um tipo pulseira com aquela peça e você agora bolou um colar, é muito melhor, né? Então eu quero deixar aqui esse estímulo que a gente precisa, na verdade, é feito à mão, mas se a gente não abrir o olho, não tomar cuidado, a gente acaba ficando aquela coisa mecânica e fazendo a mesma coisa sempre. Aí, de alguma forma, a gente se assemelha com o que sai de uma fábrica. É lógico que tem toda a diferença, mas se você não inova, você acaba que fica repetitiva e acaba perdendo o interesse de uma parcela de pessoas, tá? Então, eu trouxe aqui esse coração, tá? Que foi feito com uma peça como essa. Só que esse no finalzinho ele tem um frufruzinho e essa aqui não tem. Aí você vê, esse é um colar, ó. Tá? Ele é um colar longo, ele aqui tem a haste dele, né? É um fio de algodão, né? Ele é todo sustentável, que é um dos critérios para a gente fazer uma joia em crochê, é que realmente a gente escolha materiais que sejam coerentes com essa proposta de uma joia, de uma peça que ela se eternize, que ela fique aí e que ela seja bonita, seja elegante, né? E seja, de fato, uma peça que não vai fazer nem mal à pessoa que usa. Tem pessoas, por exemplo, que tem alergia a metal. Então, nesse trabalho que eu apresento para vocês, a gente não usa metal. Então, a gente já elimina essa possibilidade de alergia de muitas mulheres. Muitas mulheres me procuram, né? Eu sei que tem muitas mulheres que já de cara já gostam desse acessório, porque dizem, eita, esse eu posso usar. Então, assim, isso é muito bom, porque a gente sabe que metal não faz bem a muita gente, tá? Bom, indo para o segundo ponto, que é o outro ponto que eu queria trazer, é assim, o trabalho, quando o trabalho tem identidade, esse trabalho também tem muito mais chance de ser um trabalho que recebe o reconhecimento, tá? Então, assim, vou contar um caso assim comigo. Eu, muitas vezes, né, até eu tenho uma aluna que já vivenciou isso, que me relatou, muitas vezes eu tenho essa resposta com esse trabalho, como quando a pessoa enxerga o trabalho, ela reconhece que ele tem uma criação lá nessa minha vivência de 16 anos, nesse meu fazer. Por quê? Porque ele tem um traço, ele tem um DNA, ele tem alguma coisa que já remete ao trabalho. Às vezes acontece, inclusive, de ser alguém que faz e que não é nem eu, nem uma aluna, uma pessoa que vem recebendo conhecimento, que tem todo o aparato para, de fato,
absorver esse trabalho e, a partir dele, criar também o seu DNA, porque é isso que se pretende, que cada aluna receba aquele conhecimento, aquela base, faça aquela experiência, né, junto com todo o apoio do curso e dali aquele seja um ponto de partida para encontrar o seu estilo nesse trabalho. Então, às vezes, nem é essa aluna e nem é um trabalho meu, e alguém vê um trabalho, esse trabalho é seu, mas eu achei esse trabalho não tá, como diz o ditado, muito católico, não. Não gostei da qualidade, achei que as cores não combinam. Por quê? Porque às vezes você vê uma outra pessoa que não tem o preparo, que não sabe, não conhece profundamente qual é, né, qual é a base do trabalho, como é que esse trabalho é estruturado, como é que ele é pensado, como é que ele é finalizado, como é que você vai endurecer, por exemplo, uma peça que a gente sabe que tem 7 técnicas de endurecimento. Então, assim, quando um trabalho tem um DNA, ele é reconhecido, ou como sendo, e é certificado, ou quando um trabalho é uma cópia, uma imitação, uma coisa que passa longe, também acaba que é remetido ao trabalho, o trabalho mesmo, a base do trabalho. Por que isso acontece, gente? Porque existe uma identidade, uma marca, um selo, um carimbo naquele trabalho. Então, quando eu penso em fazer o meu trabalho, em fazer uma joia realmente, que essa joia me projete, que essa joia mostre o meu trabalho, eu tenho que pensar em identidade, em ter uma identidade e uma identidade que marque o meu fazer dentro daquela prática, dentro daquele conteúdo. Então isso é muito importante e eu vejo isso acontecer quando a pessoa vai introjetando o conhecimento, vai fazendo a prática, ela vai encontrando dentro daquele estilo, o estilo dela. E isso tem valor, isso é certificado. Isso aí é muito importante quando a gente pensa em fazer uma joia e que essa joia de fato seja admirada, que as pessoas queiram ter aquilo, né? Que a pessoa queira se amostrar com aquilo, se exibir com aquilo. Então é muito importante quando a gente consegue colocar a identidade da gente naquele trabalho. Eu vou mostrar agora 2 peças que eu trouxe, onde eu mostro bem essa questão da identidade. Independente aonde você coloca, você vê a identidade do trabalho, tá? Esse é um colar, ó, deixa eu amarrar ele aqui que ele está desamarrado. Veja, esse aqui é um colar, tá? Ó. E você, quando vê esse colar, você já sabe que esse colar tem um DNA, né? Que esse tem, é muito forte o DNA desse trabalho, né? Então você sabe da onde que veio. E aí você tem o mesmo DNA quando você coloca aqui o trabalho. E aqui, de novo, eu volto para o mesmo ponto. A mesma estratégia que você usou para fazer esse coração, esse trabalho, você usou para fazer esse colar. Você usa para fazer um chaveiro. Então, se você pode, né, com o mesmo conhecimento, estar mudando, né, otimizando aquele conhecimento e dando outra roupagem para ele, é muito melhor. Se você pega, por exemplo, esse coração, eu hoje não tenho aqui, mas eu tenho algumas necessárias que você faz com coração. Clipes que você usa o coraçãozinho, é a mesma técnica, é o mesmo conhecimento. E você vai variando, porque você fica com mais carta na manga, como diz o ditado, né? Tá bom? Eu estou vendo que a Carola botou, bom dia, entrei agora, já falou sobre essa pulseira maravilhosa? Essa é outra técnica
ou é crochê também? Olha, essa pulseira, na verdade, ela tem crochê aqui, né? Mas ela tem também uma técnica de estruturação diferente, né? Essa pulseira tem no YouTube, você pode assistir. Vai lá, que tem vários vídeos meus no YouTube e você vai ver a montagem dessa pulseira, tá bom? Na verdade, essa pulseira veio para lá de só me enfeitar, ela não veio para eu falar dela. Mas vá lá que você vai ver, eu também acho ela um charme. Você vai gostar de assistir a aula, tá? Bom, o terceiro ponto da live, então, que eu agora quero abordar, é que além de você criar peças exclusivas, você não vai fazer uma peça que você vê em todo lugar, se você quer o reconhecimento da sua joia. Além de você criar uma peça que ela tem identidade, ela não é qualquer peça. Por exemplo, tem gente, eu vejo muito colar com crochê, aí a pessoa pega e começa a botar pérola, ela começa e bota strass, ela bota miçanga. Então, assim, e aquilo não tem uma sequência. Em cada peça que a pessoa faz, ela bota um material que não tem nada a ver, que você não enxerga ali uma proposta, você não vê uma linha, você não vê uma decisão coerente com a proposta. A pessoa vai pegando elementos e colocando ali. Então, isso acaba que você nem valoriza o trabalho que você está fazendo, que é o trabalho de tecer o crochê, e a peça que de repente você podia pegar até um murano, uma miçanga bonita, alguma coisa, e aquela peça fica perdida ali, ela fica sem função, ela fica esquisita, né? Então, quando a gente pensa em fazer uma joia em crochê, a gente tem que pensar em fazer algo exclusivo, algo que tenha identidade e coerência com o trabalho que eu estou me propondo e algo que tenha qualidade. Esse é o terceiro ponto que eu quero entrar. Solange, mas o que é qualidade, né? Realmente, qualidade é bem subjetivo da gente pensar. Então, vou dizer o que é qualidade aqui, para mim, né? Nesse enfoque, nessa proposta de fazer joias em crochê, acessórios em crochê diferenciados que se vendem sozinho. Gente, se vende sozinho mesmo. Começou uma turma há pouquíssimo tempo do curso, uma semana, e na nossa comunidade do Facebook, que a gente tem uma comunidade do Facebook, essa semana uma aluna já colocou, ela disse, olha, eu fiz o meu primeiro colar com pouco tempo, porque ela entrou tem uma semana. E ela disse, eu sei que eu ainda preciso melhorar, mas eu botei o colar e fui para o shopping. Quando eu cheguei no shopping, as pessoas já estavam me perguntando sobre o meu colar, que eu mesma tenho consciência que ainda não está no ponto. Então, se vende sozinho, por quê? Porque ele chama atenção, porque ele é diferente, ele tem um DNA marcante, ele tem as cores marcantes. Se forem cores nudes, elas têm que se integrar. Se forem cores fortes, elas também vão se integrar. Então, as pessoas são chamadas, conquistadas por ele. Agora eu me lembrei um caso também de uma aluna, eu já falei nela hoje, que mora no Mato Grosso. Eu tenho uma amiga aqui em Maceió, que ela é consultora, e ela foi fazer uma consultoria lá no Mato Grosso. E aí ela me contando que ela estava lá no almoço, lá do evento, e de repente ela viu essa moça de longe, e quando ela viu de longe, ela viu o anel da moça, só que o dela é redondinho. E aí elas ficou intrigadas. Meu Deus, como é que veio parar essa peça aqui? Que peça é essa? Ficou logo, porque ela já sabia que ali tinha pelo menos ali tinha uma semente desse trabalho de Solange Arruda. E ela se aproximou, né, da minha aluna e disse, vem cá, me conta a história desse anel. Como é que esse anel está aí com você? Aí ela foi contar. Olha, é porque eu sou aluna da Solange, e aí eu aprendi, né, todo o beabá, todos os pré-requisitos,
todo o passo a passo de como eu faço para eu fazer acessórios diferenciados, acessórios que encantam, que puxam o olhar da pessoa assim como puxou o seu. Então, é muito forte e é muito importante que a gente, ao fazer o trabalho da gente, a gente mantenha esse DNA, porque ele é a expressão do trabalho. E com esse DNA e com o meu olhar, eu vou transformar esse trabalho e adotá-lo como meu. E é isso que vai me fazer conquistar o meu espaço, o meu reconhecimento, aquilo que eu quero deixar, tá? Vamos lá agora, o terceiro ponto. Deixa eu olhar a hora, viu? Toda live eu começo dizendo, eu vou fazer menor um pouco, eu vou fazer menor um pouco. Mas, já viu, né? Veia de professora, eu acho que é assim. Vai falando, vai falando, vai falando, né? Deixa eu ver, Giovana colocou aqui. Eu fui numa feira com meu colar Manuela. E foi reconhecido o DNA Solange Arruda. Falei que aprendi no curso e sou sua aluna. Que coisa boa, né, Giovana? Que coisa boa saber isso. E o colar Manuela, gente, para quem não sabe, é porque os colares todos têm nome. Assim como as peças também têm nome. Aí tem um colar que se chama Manuela. Ilka, que bom você aqui, Ilka. Tá aí de parabéns, com o filhão formando. Eu ontem estive na missa, foi linda, a igreja estava maravilhosa. Eu adorei estar lá com vocês, viu? Tá bom, vamos lá. Então vamos lá para o último ponto que eu falei, que é qualidade. O que é que a gente... Poxa, Solange, mas quando eu faço... Tudo que eu faço tem qualidade. Tem gente que fala assim. Que bom. Mas vamos parar para pensar. Quando eu penso numa joia em crochê, o que é qualidade? Aquele colar que eu falei, que você bota. Uma hora bota estradas, outra hora bota miçanga, outra hora, né, bota coisa que... Eu vou logo dizendo, viu, gente? Eu defendo o crochê. Eu sou doida pelo crochê. E eu acho que o crochê já diz tudo. Eu não preciso mais nada desse tipo de elemento no meu colar de crochê, na minha pulseira de crochê, no meu anel de crochê. Por quê? Porque não dá coerência. Eu posso usar para eu fazer a ligação. Agora, eu ficar enfeitando a peça de crochê com esses elementos, eu não vejo graça, porque ela já é enfeitada por si só, ela já é bela, ela já é maravilhosa, ela bem feita, ela bem estruturada, ela bem acabada, ela não precisa de mais nada. Esse anel precisa mais do que, gente? Precisa eu botar strass aqui, precisa eu botar miçanguinha, botar canutilho? Eu não vejo necessidade. Eu acho que ele já cumpriu a função dele. Ele tem aqui um tecido, ele tem as sequências de linha, ele é feito com design, com cuidado, é bem estruturado, tá? Bem acabado. Quanto mais eu botar depois disso aqui, passou. Se passou, não atendeu. Então, assim, muito cuidado quando você pensa no design de uma peça, né? Design de um acessório em crochê. Quanto mais enfeita, pior fica. Eu acho, tá? Eu acho que o crochê não precisa. Ele combina com outra técnica manual. Aí eu diria que ele combina muito bem. Como eu uso? Uso cerâmica como apoio, uso uma renda juntando com crochê, a gente bolando, vendo o que combina, olhando as cores, olhando a proporção dos elementos. Sim, você tem resultados muito bonitos. Agora, outros elementos de montagem, eu vou botar uma fivela de metal aqui, Então, assim, eu queria dar esse alerta, que a gente tenha muito cuidado com o design das peças que a gente vai fazer, com o que a gente vai juntar com o que a gente acabou de tramar, aquilo que a gente levou o tempo da gente, a hora da gente, a criação da gente.
e com a finalização das peças. Por que eu digo a finalização? Porque muitas vezes a gente precisa usar cola e é muito comum a gente ver peças que quando você vira o avesso a cola está aparente. Então, um trabalho manual para ele ter valor, para ele ser diferenciado, para ele ser remunerado à altura do que ele vale, você precisa olhar para esse trabalho e não olhar o que passou naquele trabalho. Se você costurou, a linha não é para aparecer. Se ela aparecer, a linha do acabamento, é porque algum ponto ainda precisa melhorar. Então, assim, a qualidade com acabamento é muito importante. Se você vai fazer um colar, por exemplo, você pega uma estrutura muito pesada para o seu colar, ela não combina. Por quê? Porque o que a gente bota no pescoço tem que ser gostoso de usar. Se ela está pesando, se você está o tempo todo lembrando que está com aquele colar, eu digo, se você está precisando lembrar que está com colar, que está com a pulseira, é porque ali tem algum ponto que ainda não se ajustou. Porque o acessório é para ele te enfeitar, para ele te deixar bonito, te deixar leve. Se você ficar pensando naquilo todo o tempo, se eu estou com esse brinco e esse brinco está pesando, então tem alguma coisa errada. Então a qualidade, o acabamento, o design são pontos muito importantes quando a gente pensa em fazer um acessório que a gente quer fazer bonito, se projetar, ficar bem na fita. Quem é que não quer ficar bem na fita quando faz um trabalho manual? Né? Ficar bem na fita para ser elogiada, para outra pessoa usar. Não tem nada pior do que você dar uma peça para a pessoa e nunca ver usando. Você imagina logo, não agradei. Não é ruim, a gente não fica frustrada. Diz aí se você não fica, eu mesma fico. Né? Ou se você quer vender, comercializar, fazer um dinheiro com isso, ainda é mais comprometedor. Se você faz uma peça que ela não é absorvida, você precisa olhar, bom, por que essa peça não está agradando? Porque ela não vende? Por quê? Tem vários fatores e todos esses fatores pode ser um desses que eu estou falando. O design pode não agradar, o volume pode não agradar, né? As cores podem não agradar. Digamos, por exemplo, esse colar que eu já mostrei, vou mostrar outro agora, tá? Eu ia mostrar o mesmo, não, vou mostrar outro até porque eu disse que trouxe um monte de coisa e trouxe. Por exemplo, esse colar aqui, tá? Olha só, ele é longo, tá vendo? Ó, na proporção do meu braço, ele é bem comprido aqui. Esse colar, eu acho ele lindo. Eu sou cliente desse colar. Mas tem gente que não é cliente desse colar. Aí eu vou fazer um colar desse e oferecer para uma pessoa. Se eu estou querendo comercializar, se eu estou vendo que o estilo da pessoa não é esse, não. Eu não vou oferecer esse. De repente ela usa esse aqui, ó. Tá? Que eu uso o mesmo quadrado desse aqui, ó. O mesmo quadrado desse tá aqui. Aqui eu variei, ó. Às vezes a cliente olha esse e fica doida, ou a pessoa que você vai presentear. Às vezes não, ela diz, Ave Maria, eu jamais usaria. Giovana, você gosta, né? Eu sei que gosta, que tem um desse. Às vezes ela usa esse. Pode até ser que esse também seja grande. Lógico, gente, a gente tem que investigar as pessoas e ir sabendo o gosto. Mas eu trouxe esses dois para mostrar para vocês que a mesma peça pode fazer um colar cheio de quadradões e um colar assim, ó, onde a mesma peça já dá outro design. Eu tenho pulseira também, não tenho agora aqui comigo, mas eu tenho pulseira usando esse quadrado. Então essa visão de ir condensando o seu conhecimento, as formas que você já faz, que você consegue fazer ou que você pode aprender para daí você usar em várias ocasiões, isso é importante. Não tem que estar toda hora inventando a pedra. E quando a gente fala criar, não quer dizer que você tem que todo dia ter uma ideia nova, mas é com a mentalidade da criação sair fazendo,
transformações e aí gerando outras peças, outros produtos, tá? Agora eu vou mostrar a última sequência de peças que eu trouxe, tá? Pra gente ir finalizando a live. Ivonete tá aqui, coisa boa, Ivonete, você aqui. Leôncio Vilma tá aqui, Artes, Meire Crochê, Sônia Gonçalves, minha aluna, coisa boa, né? Quanta gente aqui. Tatiana Monteiro tá aqui, eita, um monte de aluna. Carmen Peste está aqui. Muito bom. Vou lá, agora eu vou mostrar uma forma que eu uso muito. Eita, virei aqui. Peraí. Uma forma que eu uso muito. E por isso eu propositalmente peguei várias peças para mostrar para vocês, para ilustrar essa questão de que o mesmo conhecimento, ele na mão da gente, ele se potencializa em possibilidades. Vocês sabem que a forma que eu mais uso é a circular, é a mandala. Então, por isso, hoje eu peguei várias peças diferentes para vocês verem como a mandala, a mesma mandala pode se expressar em situações diferentes. E eu não esgotei as possibilidades. Eu peguei um leque e trouxe para vocês. Eu peguei a mandala com o tecido. Eu foquei na mandala com o tecido, que eu uso ela desde pequenininha, do tamanho de uma moedinha de 5 centavos quase, até ela maior. Então eu trouxe, por exemplo, ela aqui, ó. Tá? Ó. A mandala com tecido, nessa pulseira. Aqui tem ela com tecido, ó. Ela aqui, no caso, é dupla face, que é outra facilidade que a gente tem. Quer dizer, outra função bacana, que é uma busca muito grande desses acessórios, que eles sejam versáteis, que a mulher que usa, ela tenha mais de uma forma, sempre que possível, mais de uma forma de usar. Esse broche, por exemplo, eu uso aqui no meu vestido, depois eu tiro ele, porque ele tem os brochinhos removíveis, e boto numa bolsa. Eu boto em outro lugar. Então, assim, essa coisa de ser dupla face ou de ser multifuncional é muito boa. Até porque ela dá mais possibilidades para o que você passou horas fazendo, passou horas pensando, meditando, começando e fazendo e desfazendo. Por que fazendo e desfazendo? Porque o trabalho manual que vai ser reconhecido é aquele trabalho manual bem feito. E o que é bem feito tem que ter o olhar crítico, a reflexão, para que aquilo seja aprovado por todas as pessoas. Mas para ser aprovado pelas outras pessoas, ele tem que primeiro ser aprovado pelo seu olhar. Então, é um ponto que eu estou sempre batendo na tecla. Você fez e não gostou? Desfaz. Por quê? Aquilo que você não gostou hoje, você não vai gostar depois. Então, fazer um trabalho de valor, valoroso, que seja apreciado, que você se sinta orgulhosa de presentear, de usar, de investir o seu tempo. Muitas vezes o tempo tão pouco. Tem pessoas que, enquanto umas têm muito tempo, outras têm muito pouco. Que é a realidade da vida de todo mundo. Eu, por exemplo, por muitos anos tinha muito pouco tempo para fazer crochê. Hoje eu tenho mais. Hoje melhorou. Embora cada dia está se avolumando mais. Mas hoje eu tenho muito mais do que eu já tive, por exemplo, quando eu trabalhava 8 horas por dia. Me sobrava à noite, que eu ainda dividia com estudo, que sempre gostei de estar estudando também, né? E me sobrava o fim de semana, me sobravam as férias. Tem muitas mulheres que ainda estão assim nesse mercado de trabalho, outras não. Outras, muitas vezes, estão ansiando por algo que dê sentido, significado para o dia dela, que está com muito tempo sobrando e sem ter muito o que fazer. Então, o crochê cai como luva nessa situação, que você vai arrumar uma atividade gostosa, prazerosa, que te desafia,
Porque é muito comum, eu recebo alunos que dizem, eu já fazia crochê, mas esse crochê assim eu não fazia. Então é um desafio, sim, eu vou pegar aquele conhecimento que eu tenho e vou agora dar uma adaptada e fazer isso que a Solange faz. Ou uma pessoa como a Carmen, que está aqui, né, Carmen? Que é experiente, desenvolve todo o trabalho dela com costura, mas peraí, viu? Eu sou do universo manual. Eu fiquei com vontade de aprender isso. E vai, se lança e descobre em 20 dias, de nunca ter pego numa agulha, aplica a peça que fez numa toalhinha. Então, assim, isso é de uma riqueza enorme, 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 né? Ó, vê, agora, outra pulseira, onde eu também uso a mesma mandalinha, que eu disse para vocês que eu decidi trazer a mandalinha com tecido, tá? E transforma, aqui tem, na verdade, a mandalinha com tecido, quadradinho com tecido, deixa eu abrir aqui. A gente tem essa peça que a gente chama de elo, deixa eu mostrar, que é essa aqui, ó, tá? A gente tem o elo e tem essa estrutura aqui do cordão, que já mudou tudo. Aquela pulseira não tem nada a ver com essa, mas eu usei os mesmos elementos e, na verdade, a mesma base que eu uso para fazer esse, eu uso para fazer esse. Então, eu vou transpondo um aprendizado e vou só alterando e vou sedimentando isso dentro de mim. E aí eu trouxe esse colar também com mandalinhas para você ver que das pulseirinhas a gente pode fazer esse tipo de colar. Olha só. Deixa eu ajeitar ele aqui. Eita, meu Deus. Olha só esse colar. É a mesma mandalinha que vocês viram lá nas pulseiras, só que ela aqui tem outra cor, né? Na verdade, essa é a mesma e essa já é uma mandalinha que não tem tecido, tá? Mas elas, na verdade, têm muito em comum porque elas se estruturam da mesma forma. Você vê que aqui já mudou tudo, ó. Esse colar é um colar de 2 voltas, é um outro tom. Claro que esse colar tem a mulher que vai gostar. Tem outros que vão olhar e dizer, eu já escuto isso de cliente. Quando eu mostro, por exemplo, um colar desse, tem cliente que me fala assim, não, Solange, eu sou cliente do colorido, eu não sou cliente desse tom. Beleza. Daqui a pouco eu recebo outra cliente que quando eu mostro um colorido, fala, não, eu acho lindo, mas eu não consigo usar. E vem um colar como esse é o meu tom. Então, isso é assim, as pessoas são assim como a gente também. Eu hoje estou assim, vim para combinar aqui com o meu vestido, escolhi esse broche, mas se eu for falar para você predominantemente, eu não sou essa cor. Eu posso usar, eu também acho bonita, mas em 100 dias eu vou usar 1 ou 2 num tom mais, porque eu acho feio? Não, porque não é o que mais pulsa, né? E é isso que a gente tem que se ligar. O que mais pulsa para outra pessoa, para a pessoa que eu vou presentear, para a pessoa que eu vou vender aquilo, nessa nova experiência que de repente eu vou viver, o que é que eu vou querer levar que surpreenda, que de repente saia da lógica habitual. Então, no final das contas, nada é assim solto, gente. O trabalho manual, o crochê, ele pede um planejamento, uma estruturação, um parar para pensar. Não é simplesmente pegar a agulha e ir-se embora. Se a gente pega a agulha e vai-se embora sem pensar nem o que a gente quer, a gente pode, lá na frente, não gostar do resultado. Então, antes da gente começar a tecer, a gente precisa pensar aonde a gente quer chegar, qual é a ideia que vai orientar o tecer da gente. Então, assim, isso é muito importante para quem é do manual. Às vezes, a pessoa pensa que o trabalho manual é alguma coisa que acontece assim, ao acaso, e não é ao acaso. O trabalho manual, bem estruturado, com resultado que surpreenda o outro,
que te surpreenda, ele é um trabalho que ele é gostoso de fazer. Ele é lúdico, ele muitas vezes desestressa a gente que faz, mesmo profissionalmente, mas ele é pensado, não cai do céu, não é ao acaso, ele tem uma estrutura. O trabalho, quando a gente quer um resultado primoroso, que é o resultado que a gente merece após a gente dedicar a experiência da gente, o olhar da gente, as horas da gente, o fazer da gente, seja lá como for, seja lá se você faz em frente à televisão, né? Seja lá se você está numa salinha que nem eu aqui e estou fazendo, isso não muda o objetivo do trabalho. Isso é bom, isso dá uma leveza para a gente, porque a gente sabe que a gente tem o domínio para a gente escolher. Mas, embora uma faça lá na televisão, outra faça lá na hora do almoço, outra faça, não, eu vou fazer todo um preparo, vou tomar banho, vou ficar me sentindo bem para eu fazer o meu crochê. Eu sou mais dessa linha, eu preciso estar com tudo ok. Eu não dou conta de estar lavando o prato e parar um pouquinho. Vou parar aqui 10 minutos, vou fazer crochê. Não é o meu estilo. De repente, outra mulher é o estilo. Mas independente de como que você faz, na hora que você decide, você precisa ter um começo, um meio e um fim. Se você quiser, de fato, um resultado primoroso, que é o que você merece. E o seu tempo e a sua técnica também, tá? Eu vou mostrar mais, tô dando uma roladinha aqui, para ver se tem mais alguma coisa que eu pudesse responder. Acho que não, né? Vou mostrar as últimas peças, então, para finalizar. Ana Cristina Almeida. Obrigada, paixão por tudo que eu faço, graças a Deus, né? Que bom, né? Fazer o que ama dá nisso. Vê, eu trouxe essa peça aqui, essa mostra a mandalinha, tá? E a mandalona. A mandalinha é a mesma que eu elegi para mostrar para vocês, que a mesma mandalinha, ela entra em várias situações. E a mandalona também, tá? Ó, aqui ela vem no acabamento. Esse colar também foi ensinado em um evento, a Revolução do Crochê. Olha só, se você nunca participou, anota aí. De tempos em tempos eu faço esse evento, onde eu compartilho os pilares desse método e o evento é online e é gratuito, mas eu vou divulgando aqui pelas redes sociais. Se você não sabe ou se você sabe e quer participar, fica ligada que eu vou avisando. E, aliás, agora no link do Instagram eu tenho um grupo que diz: quero saber quando vai haver a Revolução do Crochê. E a gente avisa. Então, se você está interessada, vai lá e faz o seu clique aí nesse link lá na bio do Instagram que você vai ser avisada, tá? Ó, a mesma mandalinha vem no brinco. Você vê que é a mesma coisa, tá? Mudam as cores, muda a função, mas absorve o mesmo conhecimento. Você vê que aqui não tem outros elementos que briguem com o trabalho principal, que é o trabalho de crochê. Tem outros elementos, como a argola, que ela entra em sintonia. Por quê? Porque aqui é tudo de algodão, porque aqui nesse brinco, ó, ele tem espaço tanto para esse como para esse. Eles combinam, tá? Agora lembrei da Beth Ribeiro, lá do programa Combina, porque tudo a Beth fala, né? A gente combina. Quando eu estive lá com ela, eu me recordo que ela disse: a gente combina. Ó, aqui vem a necessaire também, ó, com a mandalinha e a mandala grande, que é a mesma mandala que eu usei no colar. Então, a mesma técnica me dá várias, ainda tem uma aqui que eu acho um charme, ó, a cabecinha do fechiclé. Então, o mesmo conhecimento que você tem, você vai
transpondo para outras estruturas. Trouxe esse colar, ó, a mesma mandalinha, e aqui nesse colar você tem outra mandala, que essa aqui tem outro design, tem outra estruturação, é outra coisa, tá? Mas também é uma mandala de crochê. Mas já muda, você vê com algumas decisões você muda. Aqui você não tem o tecido, aqui você tem o tecido. Para cada função, para cada lugar ela tem a função dela. E aqui você tem elas, ó, com tecido, você tem no acabamento. Ela de novo. Então você está vendo que são muitas repetições dos mesmos elementos. E para fechar, eu trouxe essa peça que eu nunca mostrei em live alguma. Quem aí é habituê das lives fica olhando, porque essa é bem especial, porque ela é outra proposta e ela, de novo, traz as mandalas e nessa tem outras mandalas também, tem quadradinho também, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, isso é um echarpe. Olha como ela é bonita. Aí aqui a gente tem, ó, mandalas dupla face, das grandes. Aqui a gente tem mandala que só tem linha, que não tem o tecidinho. Aqui tem umas que são menorzinhas, tá? Tem quadradinho, ó. E tem cadê a pequenininha que eu falei que aqui tem a pequenininha, ó. A pequenininha também entra aqui, ó. Tá? Aí aqui é um echarpe que eu sou apaixonada. Essa é feita de malhinha, porque aqui em Maceió, o frio de Maceió, eu resolvo com esse chale, né? Quando eu ia para São Paulo, fazer feira em São Paulo, que eu fiz algumas, eu dizia lá e as pessoas ficavam admiradas, porque eu dizia, o frio de Maceió eu resolvo com esse chalezinho, ó. É uma malhazinha, uma malhinha de algodão bem fininha. Mas aqui a gente com esse chale, tá? Eu estou protegida, eu aguento qualquer inverno de Maceió com esse chale. Viu? Pois é, gente, era isso. Já meu relógio aqui parou, mas eu acho que nós já devemos estar com 1 hora de live, né? Era isso que eu queria trazer para vocês, esses 3 aspectos muito importantes quando a gente quer fazer um trabalho reconhecido, tá? Que é a gente criar peças exclusivas, peças que não sejam peças comuns que a gente vê em todo lugar. Isso tem um valor muito maior, tá? Tem um valor sentimental, tem o reconhecimento e tem um valor financeiro também. Quanto mais a gente faz a mesma coisa, menos valor aquilo que a gente faz vai ter. Então, assim, peças exclusivas, como essas que eu mostrei para você, elas têm outro valor, elas têm outro lugar, né? Elas conseguem se inserir em vários contextos. Elas conseguem ir num programa como o da Beth Ribeiro, elas conseguem, de repente, estarem num jornal, estarem numa revista. Por quê? Porque elas alcançaram um patamar diferenciado. Então, a peça exclusiva é uma saída muito importante para a gente. O outro ponto importante é que elas precisam, quando a gente consegue dar um DNA, quando elas têm uma diferenciação marcante, elas também têm outro alcance, né? Quando elas têm identidade, é aquela peça que você olha e diz, eita, essa peça quem fez foi fulano de tal. Você imprimiu o seu jeito naquela peça. Isso tem um valor diferenciado. A gente vê isso em tudo. A gente vê isso na pintura, né? A gente vê isso na arquitetura. Olha, isso aqui foi Oscar Niemeyer que fez, é uma obra do Niemeyer, né? Esse aqui é um quadro do Picasso. Então, quando a gente consegue essa identidade, a gente também, o valor dessa peça, tanto o valor em nível de respeito, de confiabilidade, ele é muito maior, como o valor financeiro também.
E quando a gente também consegue fechar essa questão do design, da utilidade, do acabamento, da beleza, da estética daquilo que a gente faz, adquire um outro patamar. Então eram esses aspectos que eu queria mostrar para você, que você com a sua linha e agulha na mão, você tem muito mais, você tem um campo enorme para você estar também visualizando. O trabalho é para ficar bonito, ele é para ficar bonito. Agora, um trabalho bonito, um crochê realmente que encontre um lugar, que tenha destaque, que te torne reconhecida, ele tem vários aspectos que a gente precisa considerar. Que não é só terminar aquele crochê e pronto, e guardar e pronto, terminei a minha mandala. Agora ela está aqui molenga, eu não sei o que é que eu vou juntar com o que, eu não sei onde eu podia aplicar. Então, tudo isso é muito importante para que a gente finalize realmente uma peça e que essa peça se torne encantadora, chame a atenção e se venda sozinha. Você não precisa estar empurrando venda para ninguém, que aquilo chama a atenção e acontece a venda. A melhor venda é essa, é a venda que a pessoa quer comprar. É lógico que você quer vender, mas mais do que você quer vender, você vende sem precisar ficar insistindo e forçando, porque é muito desagradável, gente, quando o cliente, que a pessoa fica no pé, no pé, no pé. É muito mais gostoso quando a gente se sente seduzida e a gente resolve, eu quero ter uma peça dessa. Aí a venda acontece com muito mais tranquilidade. Tá bom? Era isso então. Quero agradecer todas vocês que estão aqui. Quero dizer que na outra quarta-feira, às 11 horas, eu vou estar aqui novamente, tá? Com outro tema, com algo que vai nos enriquecer, trazer reflexão, refletir a prática da gente, ou se a gente ainda não pratica, mas dá vontade, porque a gente vai ver que o acessório de crochê, ele tem muito campo para ele crescer ainda. E outra, gente, o que eu boto em mim vai comigo para a rua. O que eu faço e deixo em casa, só vê quem está dentro de casa. Entenderam, né, o que eu quero dizer? Então tá bom. Um beijo. Quem não me segue lá no YouTube, segue lá. Quem não segue ainda no Instagram, gente, eu publico diariamente, tá? Alguma vivência, as peças, os meus resultados, eu estou sempre compartilhando. Então segue aí. E quem não assistir a live, marca aí. Toda quarta de 11 horas eu estou aqui. Um beijo, viu? Quem perdeu a live ou entrou atrasada, ou quer ouvir novamente, né? Quer pensar mais alguns aspectos, eu vou deixar essa live salva, viu? Beijo, gente. Até a próxima quarta.